Pessoal, então vamos aqui para o exemplo 2, né, do slide, no qual nós temos aqui, então, três forças no plano. Temos F1, que está tangencial ao eixo X, né, ela está passando em cima, ou seja, quando eu tenho essa situação em que a minha força ela é tangencial ao eixo, essa força ela não precisa ser decomposta, né, ou seja, ela só vai existir no eixo em que ela está em cima, que nesse caso é o eixo X. Aí aqui nós temos uma força F2 que está orientada no plano, né, levantada a 45 graus. E aqui do outro lado uma F3 que ela também está orientada, porém agora por lados de triângulo. Então veja, eu tenho duas características. Um vetor que está orientado por ângulos e um outro vetor que está orientado por cotas, por lados aí de um triângulo retângulo, né? Nós sabemos que aqui um triângulo retângulo ele tem 90 graus, então a gente vai calcular, né, a orientação a partir do que nós temos aqui, né, como cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa, certo? Nesse exemplo também pede para a gente calcular a força resultante e a orientação da força resultante. Então, nós sabemos mais uma vez que a força resultante, ela é dada por quem? A raiz quadrada, não é mesmo? Do somatório das forças em x ao quadrado, mais o somatório das forças em y ao quadrado. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é justamente esses somatórios aqui. Então, nós vamos começar pelo somatório de x, né? Aqui pelas nossas incógnitas, nós vamos respeitar, então, sempre a gente trabalha nesse sentido anti-horário, tá? Considerando o primeiro e segundo quadrante. E vamos respeitar quando o exercício nos der essa ordem de F1, F2 e F3, para as decomposições. Então, aqui, ó, essa F1, essa força, ela existe em X. E ela, como está direcionada a ponta da seta, o sentido para a esquerda, então ela é negativa. Aqui no nosso somatório, ela vai entrar como menos 400, tá? Eu não preciso fazer nenhuma multiplicação, porque ela está em cima do meu eixo, então eu não preciso estar orientando. Já essa força F2, quando eu encostar em X, a ponta da seta vai para a direita. Se vai para a direita é positivo, então nós vamos somar aqui. Somar a minha força, que vale 250, vezes... Como ela tá solta no meu plano, eu vou precisar encostar ela até chegar nesse eixo. O meu ângulo, ele tá oposto ao eixo X, então eu vou multiplicar pelo seno de 45 graus, ok? Lá do outro lado, no meu segundo quadrante, a minha F3, quando esse vetor encostar em X, a ponta da seta vai para a esquerda. Portanto, nós vamos calcular usando menos, o meu vetor que vale 200 vezes. Agora, eu vou precisar rotacionar. Pessoal, uma observação. Sempre que o meu vetor for orientado por lados de um triângulo, nós vamos considerar esse seguinte conceito aqui matemático, tá? Sempre que nós formos orientar em x, nós vamos utilizar o cosseno. E quando nós formos orientar em y, nós vamos utilizar seno, ok? Claro, observando aqui o meu triângulo retângulo. Então, se eu vou decompor em x, cosseno, quem é cosseno? Vamos relembrar isso daqui. O cosseno é o meu cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? Então, eu vou multiplicar, ó, a minha força vezes cateto adjacente é 4, a minha hipotenusa é 5. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 4 sobre 5. Pronto. Então, tá orientada agora no plano. Vamos fazer esses cálculos aqui para a gente fazer essas observações. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 400 mais, vamos ver, 250 vezes o seno de 45 aqui, 250 vezes o seno de 45, vai me dar uma força de 176,77. Então, mais 176,77. Menos, agora fazendo essa multiplicação aqui, ó, 200 vezes 4, que divide 5, vai nos dar uma força de 160. Então, menos 160.
Fazendo essas considerações, menos 400 mais 176,77 menos 160, eu tenho que o meu vetor, meu somatório na componente f de x, ele vale menos 383, olha só. Vou colocar aqui, ó. Nossa f de x vale menos 383,23 newtons. Agora a gente vai fazer, então, o somatório, já fizemos aqui o somatório de f de x. Agora nós vamos fazer o somatório das forças em y, certo? Então, vamos aqui. O que nós temos em y, pessoal? Veja bem. Nós temos aqui F1 não vai entrar no meu somatório, porque ela só existe em x. F2 entra no meu somatório, e quando eu encostar esse vetor aqui em y, a ponta da seta vai para cima. Se vai para cima é positivo, então vai ser 250 vezes. Como o meu ângulo está adjacente ao eixo em que eu estou decompondo, então eu vou fazer o quê? Cosseno de 45 graus. Já essa força F3, agora, ela tá o quê? Quando eu orientar ela aqui em y, a ponta da seta também vai para cima. Então, vou somar mais a minha força que vale 200 vezes. Agora, eu vou orientar. Se eu vou orientar em y, eu vou utilizar seno. Meu seno é meu cateto. Quem é? Vamos relembrar aqui, ó. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? O meu cateto oposto vale 3, a minha hipotenusa é 5. Então, eu vou multiplicar 200 por 3 e dividir por 5. Fazendo essas considerações aqui, pessoal, olha só. 250 vezes o cosseno, vezes o cosseno de 45, eu vou ter a mesma intensidade, porque cosseno e seno de 45 é igual, né? A gente faz só para conferir. Mais 200 vezes 3, que divide 5, é 120. Então, mais 120. Fazendo esse somatório aqui, a f de y, veja bem, nós temos 176,77 mais 120. Dá 296,77. Então, 296,77 newtons. Pessoal, então tá aí, ó. O somatório em x e o somatório em y. Para calcular, então, a nossa força resultante, olha só, a nossa força resultante aqui, nós vamos fazer a raiz quadrada, veja bem, desses somatórios, que é de menos 383,23. Nós sabemos que, independente dessa força ser negativa, se a minha potência é par, esse módulo aqui é irrelevante, né? Mais 296,77 ao quadrado. Pessoal, então fazendo essas contas aqui, olha só. 383,23 ao quadrado mais 296,77 ao quadrado, tirando isso da raiz, nos dá uma força resultante de 484,7. Então, nós temos 484,7 newtons. Ok? Essa é a nossa força resultante. Nós precisamos fazer o quê? Agora, calcular qual é a direção dessa força resultante, né? A orientação dela no plano. Então, nós vamos fazer o arco tangente desses somatórios. Primeiro de y, que vale 296,77. Aí, aqui sim, ó, pessoal, eu vou colocar o meu sinal, né? Que é de menos 383,23, porque esse sinal agora pode interferir na minha orientação. Então, eu vou lançar aqui, ó, shift arco tangente, menos 296,77, que divide 383,23. Fecho parênteses, bato enter. O meu ângulo agora tá dizendo que a minha força resultante vai rotacionar no sentido anti-horário. Então, a minha orientação, olha só, vai ser de 37,75 graus, porém no sentido anti-horário. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que a nossa força resultante, ela tá nesse primeiro quadrante aqui, né?
Só que o nosso ângulo agora, ela rotaciona naquele sentido anti-horário a 37,75 graus, ok?